Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tá, bom dia, Bom bom dia, dia. Renan. Tudo jóia? Tudo jóia, meu cara. Então tá bom. Espero que estejam todos bem nessa quinta-feira, né? Já acabando o final de semana prolongado. Todos estão me ouvindo, né? Eu acho que quiserem comentar alguma coisa. Hoje a gente vai falar de qualidade de software. A gente teve já um Tech Talk, acredito que foi mês passado, né? Agora nós trouxemos um pouco sobre inteligência artificial. É um assunto que a gente está ouvindo tanto aí no mercado, né? Chat GPT, falando como que você usa, importância, medos, etc. Tanta coisa. E a gente quis trazer, junto com o nosso parceiro, que é a Parasoft, um exemplo prático, né, com a demonstração junto com o Renan aí, que a gente está vendo já de IA sendo aplicada, que pode ajudar vocês, né, nas suas empresas, o que vocês podem usar mesmo de IA. Então, para a gente começar, vamos fazer uma breve descrição. Então, meu nome é Stênio. Hoje eu tenho o cargo de principal consultor de qualidade da Kiggle. Sou um homem branco, cabelos pretos, barba também preto, uso óculos de grau com armação preta e no fundo do quarto um quadro ali desenhado por uma amiga. E hoje eu sou responsável por ajudar os clientes nas operações, ajudar a como trazer as melhorias, as inovações de qualidade para a Kiggle. A Camila chegou, Camila. Tá me ouvindo, Camila? Obrigado pela sua ajuda. Então, eu sou responsável hoje por trazer inovações, ajudar os clientes, ajudar também a parte comercial, trazer inovações na parte de qualidade. E eu queria que o Renan se apresentasse também, que trabalha comigo aqui. Fique à Show de vontade, bola. Renan. Bom dia novamente, pessoal. Eu sou o Renan. Alguns que já estiveram nos Tech Talks passados já devem saber um pouco mais de mim. Sou um homem branco, tenho cabelos pretos, bigode preto. Eu tenho tatuagens no pescoço e nas mãos. Eu atuo na Kigo como especialista de qualidade e de ferramentas voltadas para a qualidade, mais diretamente na parte técnica. E acho que seria isso. Beleza, Renan, obrigado. Renan é meio, tá, né, o cara é especialista em SV da Parasoft, Selenic. Não precisa ser modesto, não, Renan. Então, gente, a gente vai falar hoje de teste para interface de usuário. Hoje nós vamos falar de teste, aqueles testes que vocês veem, ouvem mais falar, com usando ferramentas, para gravar scripts, né, e executar esses scripts. A gente até fazendo o link com o Tech Talk que a gente fez mês passado, a gente está falando um pouco de teste end-to-end, né? A gente falou um pouco lá e aqui a gente vai trazer um exemplo de um teste end-to-end. Então, só para trazer alguns números aí, hoje, por uma pesquisa feita até pela Parasoft, nos seus webinars, nos seus entrevistas e questionários, 64% hoje das pessoas que responderam, elas usam Selenium para fazer teste automatizado de interface de usuário, tá? Sendo que 15% usa outras ferramentas comerciais, 14% usa testes manuais e 7% outros. Isso é importante para a gente ver que o Selenium ainda é a grande framework usado para fazer testes de interface. Aproveitando aqui, eu esqueci de falar com vocês, por favor, fiquem à vontade de mandar todas as suas dúvidas, tá? Podem escrever no chat. O pessoal de marketing vai coletar essas dúvidas e no final a gente vai tentar responder todas que a gente souber, o que a gente souber a gente busca e traz depois para vocês, tá bom?
Então, 64%, mais da metade, né, mais de 60% é usado com Selenium. Beleza, e qual que é o desafio? Vocês que trabalham hoje com automação de teste, qual que é o desafio que a gente vê muita gente reclamando para fazer os testes de interface de usuário? Então, a gente trouxe um outro número aqui da Parasoft, que 57% sofre muito com manutenção. E o que é essa manutenção, né? O que é? É você já tem o seu script, você já gravou ele uma vez, e você precisa colocar ele para rodar na sua integração contínua, para validar os seus testes. E na hora que você coloca para rodar, ele dá erro. E infelizmente esse erro não é do aplicativo ou da web que você está testando, é um erro do script. E sendo um erro do script, você tem que abrir o script, dar manutenção nele, corrigir e depois colocar para rodar de novo. A gente vai falar um pouco sobre isso, quais são os problemas que podem acontecer, mas isso é a manutenção dos seus scripts, tá? 27% ainda sofre com a criação dos testes, né? E apenas, não estou vendo aqui, está tampando, 15% sofre com o tempo de execução desses testes. Baterias são grandes demais, tempo de execução. Tá, então falando dessa manutenção dos scripts especificamente, o que a gente coleta de problemas que pode acontecer na manutenção dos testes? Então vamos pensar, você pegou o seu script, sua bateria, com 1.000, 2.000 scripts, coloca ela para rodar, tá? Com o intuito de ver se a qualidade do produto tá boa para você colocar uma versão em produção. E aí, na hora que você roda os scripts, acham erros nos scripts e você precisa fazer manutenção e não conseguiu, às vezes, executar a bateria toda de teste. Então, o que a gente vê? A gente vê que 34% são mudanças na tela. Então, mudanças na tela pode englobar várias coisas. Por exemplo, um botão que saiu de um lugar foi para outro, um campo que existia não existe mais, um campo obrigatório que não existia na tela passou a ser obrigatório, um campo você não precisava preencher, ele agora ele precisa preencher, um botão que virou um link, uma tela que ficou maior porque a letra aumentou, tá? Então, assim, são mudanças que pode ter na interface. Um outro problema muito comum, não sei se vocês também percebem isso, mas é as condições de espera. O que acontece? Principalmente nas tecnologias mais novas, como React, Node.js, a tela vai sendo carregada à medida que você vai preenchendo os campos. Então, se eu preencho um campo de estado, aí ele vai trazer as cidades daquele estado, né? E então o campo de cidade não foi preenchido antes de você preencher o campo de estado. E não sei se vocês sabem, muitas vezes, para preencher esse campo, ele faz uma requisição no servidor via API, retorna a lista de cidades que precisam ser preenchidas, e aí ele preenche a combo box que você vai selecionar qual que é a cidade. E o que acontece? Quando você grava, às vezes, o seu teste num ambiente de desenvolvimento ou num ambiente de homologação, ele tem um tempo. Vamos supor que você está gravando no horário que não tem muita gente que está usando, ou que naquele momento o script estava rodando e o sistema estava respondendo rápido. E aí, quando você vai rodar a bateria depois, com todos os testes e às vezes os próprios servidores ou outras pessoas estão usando ao mesmo tempo, ele tem um tempo de resposta de carregamento dessa combo de cidades mais lento que o script esperava.
e aí o script falha. E não porque a aplicação está errada, e nem porque o script, os passos estão errados, mas sim porque o tempo de espera é pequeno para aquela situação. Aí você fala, tudo bem, eu vou colocar um tempo de espera enorme. Vou colocar um tempo de espera aqui de 2 minutos para tudo que ele for clicar, tudo que ele for verificar, e aí eu não vou ter esse problema. O que acontece nesse caso? Os seus scripts vão ficar muito lentos. Então, sua bateria de 1.000 ou 2.000 scripts, o que você precisa para validar a sua versão, ela vai demorar demais. E aí o time de desenvolvimento, o gerente do projeto vai falar, não tenho tempo para esperar esses scripts rodarem. Você vai ter que reduzir a sua bateria, vai ter que reduzir a cobertura. E o último aqui, que representa 11%, são os localizadores mudar. Então a tela continua a mesma, tempo de espera não é problema, mas o localizador mudou. Inclusive tem ferramentas de geração de código, né, para gerar telas, gerar sistemas que, ou até ferramentas de mercado, Salesforce, dentre outras, que o ID dos componentes na tela são gerados dinamicamente toda vez que você faz um deploy. E se por algum acaso o automatizador considerou o ID como localizador daquele componente na tela, ele toda vez vai gerar um novo e ele vai falhar. Então, esses desafios, a gente vai falar um pouco das vantagens e como que o IA pode ajudar na identificação de mudanças na tela, em espera e localizadores. Esse é o grande legal de você usar a inteligência artificial para te ajudar a diminuir o tempo seu de manutenção, tá? Então, de forma resumida aqui, uma lista que eu acho que todo mundo acho que é legal a gente ver, com quais são os desafios dos testes de interface. A gente falou um pouco disso no outro Tech Talk, né? Porque você tem maior número de testes de unidade, maior número de testes de API, e tenta deixar os seus testes end-to-end a menor quantidade pela dificuldade e os problemas. Então, a gente vê aqui, ó, eu tenho manutenção dos testes quando a interface do usuário muda, manutenção dos testes quando condições de tempo, aquelas condições de espera que a gente estava falando, ficam mais lentos, manutenção devido a localizadores, são os localizadores dos componentes, né? Depuração e diagnóstico das falhas de automação. Então, é interessante que a gente vai ver também um exemplo aqui, é que, beleza, mudou um localizador, mudou uma tela. Como que eu faço manutenção do script? Dependendo da forma que você estrutura os seus scripts, você pode levar muito mais tempo. Eu falo que o código de automação de teste, ele também deveria ser tratado como desenvolvimento de software, porque ele é um desenvolvimento de software. Então, tem que usar boas práticas de arquitetura, tem que usar boas práticas de auditoria de código sobre os testes automatizados, usar bons design patterns. Então, a gente vai ver até que hoje o Selenic já ajuda a gente nisso também. Ele gera uma estrutura já usando a arquitetura PageObject, que ajuda você a fazer a depuração e diagnóstico dessas falhas de automação. E o que seria esse tal de PageObject? Você, com a estrutura e arquitetura PageObject, você consegue ter as suas telas, as suas páginas web separadas dos seus testes automatizados. O que isso me ajuda, Stênio? Para que isso é importante? Se você mudar uma tela, mudar um componente de uma tela, mudar um ID de um componente, você precisa mudar só em um arquivo, só em um lugar. Se você não usa essa estratégia, e
grava os seus testes gerando o que a gente chama de uma sequência de passos com todos os itens que você vai clicar ou verificar na tela, e você tem mais vários scripts que passam pela mesma tela, você, se mudar algum item naquela tela, mudar algum ID, mudar alguma coisa, você vai ter que passar por todos os testes. Mas se você usar a arquitetura PageObject, você vai ter que mudar só em um arquivo. O caso clássico disso é o qual? Tela de login mudou. A tela inicial mudou. Então, se mudou o login e você tiver que alterar algum comportamento dele, se você usar PageObject, você altera em um lugar só, né? Então, outro desafio, tempo necessário para executar toda a suíte de teste. E uma coisa que a gente vai mostrar também aqui, que é um desafio, que é conhecimento e habilidade para criar os seus primeiros scripts, né? Você começar a automação, o Selenic tem um plugin para o Chrome, que você consegue gravar os passos, tipo o plugin que existe do Selenium, e ele gera um arquivo, um JSON, que você consegue importar para o seu projeto de automação Selenium, em Eclipse ou IntelliJ, e você, usando JUnit ou TestNG, e você consegue já importar esse script no formato de PageObject. Então, mesmo uma pessoa que não tenha conhecimento dessa arquitetura, consegue, com o Selenic, gerar esses scripts já numa arquitetura bacana, tá? Então, até para a gente retomar um pouco do que a gente falou da pirâmide no último Tech Talk, para a gente se localizar no nosso aqui, o que a gente falou? A gente falou para ter uma boa estratégia de automação de teste, a maior quantidade de testes automatizados devem ser testes de unidade, tá? Com auditoria de código, para gerar confiabilidade e segurança. E a Parasoft traz algumas ferramentas que podem nos ajudar nisso. Tanto o JTest, como o C, C++ teste e o .test. Não é o foco do nosso bate-papo aqui, mas é bom para vocês conhecerem, para vocês entenderem que existe também ferramentas para o nível de teste de unidade da Parasoft. Outros testes que a gente falou bastante foram os testes de API, e quando eu falo teste de API, eu falo não só nos testes de integração entre sistemas, a gente, relembrando um pouco também, a gente está falando de que o teste de API, ele pode ser a tela desse sistema consultando um API do próprio sistema para carregar a combo de cidades. E isso é legal que a Parasoft tem uma ferramenta chamada SOA Test, que possibilita a gente gerar os meus scripts de teste de API a partir de uma automação ou manual ou automatizada pela interface. Então, eu consigo ter um agente que fica escutando todas as chamadas de API quando você está testando o seu sistema pelas telas e, com isso, gerar a sua regressão, seus conjuntos, sua suíte de teste para teste de API. Tá? Mas também não vamos falar do SOA Test hoje, né, Renan? Vamos falar do Selenic. E por último, e não menos importante, que é o nosso foco, é falar de testes de interface automatizada, testes end-to-end, teste de tela. E aí, a gente vai falar, então, do Selenic, a gente vai falar como que ele nos ajuda, usando inteligência artificial, para reduzir a complexidade do seu projeto em Selenium. Tá bom? Então, é importante a gente ter essa visão aqui de como que é uma estratégia de automação e onde que a gente está falando hoje, nesse Tech Talk. Então, falando do Selenic, que ele se localiza aqui nessa raia do teste end-to-end, tá? Na automação de teste aqui. Ele nos ajuda a fazer tanto a criação quanto a manutenção dos testes, usando inteligência artificial e machine learning. É bem interessante que
à medida que você vai gravando e executando os seus testes, tanto localmente, na sua IDE, que pode ser Eclipse, pode ser IntelliJ, tanto quanto você executando uma bateria numa ferramenta de integração contínua, que seja Jenkins, que seja Azure DevOps. Quando você roda esses testes, a inteligência artificial e o machine learning vai coletando dados para com que você saiba quais são os localizadores, quais são os, não é ID, mas quais são os métodos de localização dos seus componentes na tela mais adequados para aquela sua aplicação. Então, diferentes aplicações precisam de diferentes localizadores, tá? Pode ser, às vezes, o ID, que é o mais estável, pode ser, às vezes, usando um XPath, pode ser, às vezes, usando um CSS. Então, dependendo da sua aplicação, eu vou ter formas de identificar os componentes das telas de forma mais estável. E a gente vai ver isso na demonstração com o Renan daqui a pouco, que ele vai ranqueando os seus localizadores e falando, olha, para esse componente, para a sua aplicação, o localizador que te dá maior estabilidade nas últimas execuções é esse. E com isso você consegue atualizar as suas páginas, os seus page objects, com aquele localizador que vai te dar mais estabilidade, tá? Ele já te possibilita fazer autocorreção, tá? Então você pode fazer a correção manual ou você pode pedir para ele atualizar diretamente o seu código, os seus scripts, que ele também atualiza. E ele vai te ajudar também em condições de espera. Então, quando você roda os seus scripts com o agente do Selenic, ele consegue configurar e consegue rodar os seus tempos de espera de uma forma mais inteligente e não tão simples quanto o Selenium faz no básico, tá? Além disso, a gente até vai falar que ele possibilita fazer uma autocorreção durante a execução dos seus testes, que é o que ele chama de self-healing, ou seja, ele se autocorrige em tempo de execução. Tá, Stênio, mas o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho com essa autocorreção? Estou aqui na minha máquina, eu vou aqui e corrijo o script, está tudo certo. Mas isso você está pensando na manutenção local, no seu teste local. O problema é quando você põe uma bateria de regressão para rodar no fim de semana e por uma mudança da tela, mudança de ID, você perde a bateria toda, ou perde 50% da bateria por causa dessa mudança no menu da sua aplicação, sendo que era uma alteração simples num localizador de um componente. Então, o Selenic possibilita que você rode falando com ele que ele vai se autocorrigir e ao final da execução ele fala o que passou, o que não passou, que é o normal de todo script, né, de teste falar, e ele vai falar também o que ele teve que fazer autocorreção, tanto no tempo ou quanto no algum localizador. E com esse relatório você consegue importar dentro da sua IDE, né, dentro do Eclipse, por exemplo, e ir fazendo essas correções ponto a ponto, sem ter perdido o final de semana todo da sua execução. Tá? Então, essa geração de relatórios e essas recomendações baseadas em inteligência artificial ajuda muito na mitigação de problemas. Tá? Beleza, então como é que ele faz isso? Né? Como é que ele faz isso? Você consegue começar a sua gravação usando o seu roteiro de teste, usando o plugin o Chrome, tá? Esse plugin, ele gera um script no formato de Selenium, então já usando o WebDriver, tudo direitinho, já usando os métodos, né, de clicar, dos asserts. Você pode determinar no seu plugin do Chrome se você vai usar teste NG
ou se você vai usar JUnit, ou a biblioteca que você preferir, ele vai já usar os asserts conforme a sua biblioteca, e ele vai gerar todas as páginas e todos os scripts conforme a sua gravação. Então, se o seu script passou lá por 3, 4 páginas, ele vai gerar um script com essas 3, 4 páginas. E essas 3, 4 páginas ele já vai colocar os componentes das telas separados, e no seu script ele vai chamar a sua PageObject usando esses componentes para fazer o passo a passo do seu script. Então isso fica bem legal, bem separado para usar, né, para você usar no seu projeto. Ah, mas se eu já tiver um projeto em Selenium e quiser gravar um script novo, não tem problema. Ele também possibilita que você grave um script novo e importe esse script para o seu projeto que você já existe, tá? Então, você não precisa perder o framework que você já usa no seu cliente, na sua empresa que você trabalha, você não precisa perder isso. Uma vez com esses scripts, você consegue colocar ele para executar, seja local, que seja numa integração contínua. E aí você tem opções no Selenic para fazer tentativas, do tipo, olha, se eu vou carregar e clicar na combo de estado, e depois eu vou clicar na combo de cidade, conforme aquele estado. E você pode configurar com ele que ele fala, ó, faça 2, 3 tentativas antes de marcar como falha. E você também pode configurar se você quer que ele autocorrija algum localizador, ou se ele autocorrige só um tempo de espera. Então, tudo isso são parâmetros para a sua execução, tá? E essa execução, ele gera relatórios que podem ser colocados e conectados no Jira, X-Ray, no Nole, falando o que passou, o que não passou dos seus scripts, né? E essas recomendações e essas autocorreções que ele fez, você pode trazer para o seu projeto, dentro da sua IDE, IntelliJ ou Eclipse, e você vai fazer as suas correções. E essas correções ficam mais rápidas, são claras. Ele já vai falar, ó, é esse componente, é esse ID, e eu já te sugiro corrigir para esse aqui. Eu já cansei de perder tempo, principalmente com aplicações mais complexas de tela. Vou dar o exemplo que eu sofri muito com Salesforce, de tentar achar o componente. Qual que é o ID? Qual que é o shadow? Porque no Salesforce tem muito shadow nas telas, né? Então, às vezes, o componente ele não fica claro no HTML, no DOM. E isso, com esse Quick Fix, ele já fala, olha, usa esse ID. Então, você não precisa abrir um inspector do browser, você não precisa abrir uma outra ferramenta para montar um XPath, às vezes você precisa usar um testador de XPath para poder fazer isso. Aqui não, ele já trata tudo isso para a sua IDE, para você autocorrigir. E esse continua, tá? Renan, se você quiser me interromper, se eu estiver falando bobagem aqui, você fala, hein? Não, tô só atento. Tô gostando bastante dos pontos que você está pontuando, viu? Parabéns. Beleza, Show de bola. legal. E, galera, vamos mandar pergunta aí no chat. Fiquem à vontade, podem ir perguntando se vocês não entenderam alguma coisa, que depois no final a gente responde, tá? Então, o que a gente falou aqui? O que são as capacidades, quais são os benefícios chaves do Selenic? Primeiro ponto que eu gosto de destacar, você não precisa mudar as práticas de teste do Selenium que você já tem na sua empresa. Ah, eu vou perder todos os scripts que eu já tinha, vou perder tudo que eu já faço aqui há não sei quantos anos. Não, não precisa. Tá? Então, quais são os benefícios? Recomendações por inteligência artificial, que reduzindo o seu tempo de manutenção e conserto dos seus testes quebrados. Fazer o self-healing, que aí você não vai desperdiçar, reduzir ciclos desperdiçados, reduzir, ou seja, não preciso reexecutar um teste só por causa de um teste que estava estável.
ele já faz o self-healing, você não perde aquela execução, aquele ciclo. Ele tem um plugin que facilita a criação do seu caso de teste já automatizado. Então, ele vai registrar tudo que você fizer com o mouse na tela, na sua web, usando esse plugin para o Chrome, e gerar o seu script já no modelo de PageObject, tá? E você, com isso, fazer uma execução de teste mais inteligente, concentrando só no que validar o que for de mudança e não ficar preocupando tanto com manutenção de scripts, tá? Isso é bem legal, tá? Vamos lá. Vou trazer agora alguns exemplos da Parasoft como um todo, de cases, né, que eles já fizeram e que eles tiveram sucesso. Esse aqui é um case da Caesar Entertainment, que é uma das maiores operadoras de cassino dos Estados Unidos. E então eles economizaram aqui alguns resultados, né, mais de $1 milhão de dólares por ano com a utilização do SOA Test do Virtualize, tá? A tempo de execução dos testes foi reduzido em 97%, tinha muito teste. Aí tem até a ver muito com o que a gente estava falando no último Tech Talk, né? Tinha muito teste end-to-end que poderia ser feito e validado usando a API, tá? E aí você conseguiu melhorar lá a automação de teste do interface, aumentando também a cobertura dos seus testes de interface em 96%. Isso foi bem legal, que existiam vários sistemas lá desconectados e eles conseguiram testar e juntar e validar a integração, não só como cada sistema, de forma mais rápida e com isso economizando dinheiro, tá? E aí tem no relatório, tem um link do relatório aqui, depois qualquer coisa, se precisarem, vocês me mandam, tem um relatório completo da Parasoft, tá? Vocês me perguntem que eu te passo o link. Outro case, aí falando do Virtualize, foi da Alaska Airlines, né? Eles tinham dependências muito grandes entre ambientes e tinha muita mudança, e isso era, né, um calcanhar de Aquiles aí para fazer os testes, ou seja, como é que eu testo isso aqui? Toda vez que eu preciso testar, os ambientes estão atualizados, os ambientes tinham problemas e o teste nunca avançava. Aí com o Virtualize, eles conseguiram fazer a virtualização dos ambientes, tanto banco de dados quanto interfaces. Com isso, conseguiram ter uma bateria de teste confiável e automatizada, mais de 500 casos automatizados, e eliminar falso positivo, falso negativo, né? Um teste que roda e falha, mas não foi problema da aplicação, e sim problema do teste, porque o ambiente deu problema, né? Então, isso é um problema. Beleza. E agora mais um caso que a gente fez no Brasil, junto com a Parasoft, um POC. E nesse POC a gente queria comparar. Então o cliente nos perguntou, tá, vocês estão falando desse monte de benefício aí do Selenic e tal, mas eu já tenho um framework, meu framework funciona e tal, sei que eu tenho problema, mas quanto de ganho realmente que eu tenho? Quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Qual que é o famoso ROI, retorno de investimento, né? E aí a gente queria medir, então, gravando, executando, dando manutenção, tanto no formato usando o framework do cliente, quanto no formato usando o Selenic. Tá? E esse cenário, só para contextualizar, era um projeto de investimento em poupança via internet. Tá? E aí, como resultado, o que foi encontrado? A gente tem, usando o Parasoft Selenic, o script gastou tempo para construir 3 minutos e 20, usando aquele plugin para gerar a sua automação. Precisou fazer alguns ajustes, claro, para adequar, né, ao framework do cliente. Precisou de mais 16 minutos. E para executar, levou 1 minuto e 24 segundos. Somando esses tempos,
levamos 20 minutos para fazer um teste. 20 minutos e 44 segundos, quase 21 minutos para fazer esse teste. Usando o framework do cliente, tá? Sem BDD, usando o framework do cliente, fazendo um script. Gastou-se 1 hora e 15 minutos para poder fazer a construção, e nessa construção já estavam os ajustes. Então, você vê que o tempo de ajuste era zerado. Depois, para executar, 1 minuto e 6 segundos. Então, no tempo total, 1 hora, 16 minutos e 6 segundos. E aí, o cliente também usava, em alguns casos, o BDD, né? Para executar os seus testes, e no framework, alguns os scripts usavam os features, né? Não falo usar o BDD, mas usar o Gherkin, usar o Cucumber, para fazer os seus testes automatizados. Então, para construir esse script, a gente gastou em torno de 2 horas, não teve ajuste, que dentro da construção já estavam os ajustes, né? Depois, para executar, 1 minuto e 21, muito parecido. E no tempo total, 2 horas e 1 minuto e 21 segundos. Então, você vê na prática, então a gente mostrou isso para o cliente, que na prática, no ambiente dele, sem ele perder o framework dele, o Selenic conseguia aumentar a velocidade total da geração e manutenção dos seus scripts. Tá? Então, quais são os pontos positivos no parecer final? Velocidade grande na construção da automação, sem precisar ficar mapeando, estruturando o projeto, ele já gera o seu projeto inicial. As recomendações de correção e reuso dos elementos baseado em histórico de execução, isso é muito legal, então ele usa o Machine Learning e o IA para recomendar quais são as correções que devem ser feitas, tanto no tempo quanto nos localizadores. A autocorreção do tempo de execução, isso também é muito bacana, que aí você não perde ciclos de execução de teste. E essa interface, tanto de dar as recomendações, quanto de gravar os scripts, é uma interface amigável, então facilita novos automatizadores. Tá? Entenderam os cases? Vamos partir agora para a demonstração. Renan, te deixei num tempo bom aí. Show de bola, meu cara. E não se esqueçam de mandar suas dúvidas para mim e para o Renan aí, fiquem à vontade. Aí, se quiser falar um pouquinho aí do que você vai falar na demonstração e depois partir para o vídeo, Renan, fica à vontade. Assim, meu cara, deixa eu ajustar a minha tela aqui. Está preparada para a gente. Deixa eu fazer a demo. Show de bola. Então, primeiramente, te agradecer, Stênio. Parabéns aí pela apresentação. Ótimos pontos pontuados. E vai bem de encontro com o que a gente vai mostrar na demonstração. Então, acho que o pessoal vai ter a possibilidade de conectar o que você falou com o nosso exemplo prático. Muito bom para mim estar apresentando para vocês sobre o Selenic. É uma ferramenta que a gente tem estudado aqui na Kigo há algum tempo já e aplicado. Então, é uma ferramenta bem bacana que conta com todos esses elementos, esses componentes aí de inteligência artificial, autocura e várias outras facilitações. O Stênio comentou mais sobre essa parte teórica dos recursos de IA e de autocura, e agora a gente vai ver um pouquinho mais disso na prática. De primeiro passo, gostaria que vocês voltassem a atenção aqui na tela, para vocês verem que aquele ponto que o Stênio comentou sobre o Selenic possuir um plugin no Chrome, então ele é bem transparente, fica bem fácil de ser utilizado. Vamos mostrar ele na prática, mas só para mostrar a carinha dele. Vou soltar aqui o vídeo e vou pausando conforme o necessário para poder deixar isso com mais clareza para vocês, deixar a demonstração mais clara. Nós estamos utilizando nessa demonstração 2 bases e 2 versões. Por que nós vamos utilizar essas 2 versões? Né? Vai de encontro com a autocura que a gente comentou, que é para a gente fazer os testes primeiramente numa versão antiga e depois tentar utilizar essa mesma bateria de testes para executar uma versão modificada. E utilizar os recursos de autocura, que através da inteligência artificial vai identificar essas mudanças de tela e mudanças necessárias para corrigir e para que você possa continuar executando a bateria de testes.
Então, só para deixar claro que nós temos aqui essa possibilidade de utilizar esses dois caras. Então, mostrando um pouquinho da carinha do Recorder, ele conta com algumas facilitações de outras aplicações, mas nós estamos utilizando o padrão, o standard, e ele é bem simples mesmo, como você vai realizar a gravação do arquivo de tráfego. E para complementar e ajudar na clareza dessa demonstração em específico com esse sistema de exemplo, além dos dois containers em Docker com versões diferentes desse mesmo sistema, a gente vai esclarecendo, esse é um internet banking fornecido pela própria Parasoft. A gente utiliza para realizar as demonstrações das ferramentas que a gente tem aqui, e nesse exemplo aqui a gente vai estar gravando uma funcionalidade que é de pagamento de contas. Então, é uma funcionalidade que tem um formulário com bastante informações, então a gente achou que seria bacana para mostrar para vocês. Soltar aqui o vídeo e deixar o Parasoft Record, mostrar para vocês o funcionamento do Parasoft Record. Então, no vídeo a gente está começando a nossa gravação. Vamos fazer todo o processo desde o login, que a gente possa ter todo o fluxo mapeado. Então, vamos preencher o formulário. Vocês podem notar que eu preenchi com coisas bem básicas, exemplo, para ficar também bem destacado para a gente ver que é esse cara. E depois que você terminou de gravar o que você deveria, você pode parar a sua gravação. Aqui, nesse menu, você vai nomear o seu arquivo de gravação de tráfego. Ele é um arquivo de extensão JSON. É importante que você coloque alguma coisa que remeta à sua funcionalidade que você colocou. Então, vai colocar Bill Pay, que é o nome da funcionalidade, e Demonstration, que é para esse Tech Talk. Enchi somente a descrição e ele já te fornece o ficheiro para você fazer o download. Então, colocamos o nome desse arquivo de Bill Pay Demonstration. Para o nosso próximo vídeo de exemplo, a gente vai estar utilizando esse mesmo arquivo que a gente acabou de criar para poder visualizar o que foi criado, as classes que foram criadas, os page objects, e poder executar essa bateria de testes automatizados. Vou soltar o vídeo, já vou soltar o vídeo aqui para vocês e vou seguir a mesma regra de ir pausando e para a gente poder entender com mais clareza. Já vou pausar aqui para poder mostrar para vocês as opções que a gente tem, uma vez que a estrutura do Selenium já está configurada. Então, a gente está utilizando o Eclipse como IDE para modificar o nosso código-fonte. A opção que é liberada para a gente criar especificamente testes dentro de projetos, que é a opção que eu estou utilizando aqui, para caso você no seu time esteja já utilizando o Selenium, você vai fazer um Selenium teste de uma gravação. Então, a gente vai utilizar a gravação que nós acabamos de gravar, esse vídeo, referenciando o nome para essa classe. Perfeito. Então, vamos seguir. Finalizou. Finalizando, a gente vai ter duas classes criadas. Seguindo aquela regra de melhores práticas de arquitetura, a própria inteligência artificial já conseguiu organizar e separou entre uma classe que é responsável por armazenar os objetos de tela e outra classe que é responsável por executar as condições de teste. Já separando por nomenclatura Bill Pay Page e Bill Pay Demo, que é o nome que nós escolhemos para a classe de testes. Vamos soltar aqui, vamos ver como que vai ser o comportamento dele da classe de teste através dessa criação com a inteligência artificial. Então, os dados que a gente já tinha colocado, que eu tinha colocado no vídeo passado. A gente vai... Opa, deixa eu só voltar aqui. Passou muito rapidinho. Nós vamos rodar com uma opção de Selenic. Essa é uma das opções liberadas quando você já tem o seu ambiente configurado. E no nosso caso, a gente está utilizando o JUnit como
o nosso gerenciador de código. Vamos ver o funcionamento dele. Ok. Preencheu todos os dados e completou o pagamento. Aqui no nosso gerenciador do JUnit, a gente já vai poder ver se ele passou ou se não passou. E nesse exemplo, no caso, passou, ele reconheceu todos os elementos. E esse é o cenário do caminho feliz, até porque nós acabamos de gravar um cenário com todos os elementos atualizados, né? Então, para o próximo vídeo, a gente vai estar utilizando essa mesma classe que nós criamos para estar executando numa versão nova. Ou seja, ele não vai conseguir executar essa bateria de testes porque houveram modificações de tela. Vou pausar aqui. Vamos começar o nosso vídeo mudando o nosso endereço, que antes era essa baseline, que era a nossa versão anterior, para a versão atual, a versão mais atualizada, que seria updated, com essas modificações de elemento de tela. Vamos rodar o teste novamente e vamos analisar o comportamento dessa funcionalidade agora. Perfeito. Aqui no vídeo vocês vão poder ver que ele parou onde ele não pôde mais identificar, então ele não pôde preencher o restante do formulário, pois ele já encontrou um erro. Então, a gente vai direcionar novamente ao Eclipse para ver o que pode ter acontecido. Já vou pausar aqui porque tem dois pontos importantes durante essa transição. Um é que a gente pode ver que não foi aprovado, já sinalizou o erro no canto superior esquerdo. E aqui embaixo, vocês podem analisar aqui, tem uma outra aba, uma outra perspectiva de visão, que seria a perspectiva de Selenic Recommendations, que são as recomendações do Selenic. Então, ele já está aguardando por resultados da análise através da inteligência artificial do Selenic Analyzer. Então, ele vai nos retornar algumas informações, algumas recomendações. Perfeito? Tem duas opções que são disponibilizadas para a gente, que vão de encontro com o que o Stênio já tinha comentado também, para ver quais são as recomendações disponíveis e qual é a porcentagem de confiabilidade em cada uma dessas opções que ele está trazendo para você. Então, a gente vai, primeiramente, ver as recomendações disponíveis. Vamos ver que já tem várias opções aqui, seja por elemento de CSS, XPath, enfim. A gente tem a tendência de utilizar com maior fator de confiança, então, ok. Nesse caso, a gente só está visualizando, não estamos aplicando nada. E agora a gente vai utilizar a segunda opção para fazer o update, para fazer a atualização desses elementos da página, e fazer a autocura. Então, realizando a autocura, ele já vai te direcionar para onde que foi atualizado. Por melhores práticas de arquitetura, ele está modificando esse arquivo já onde seria o page object dele, onde ele pode ser reutilizado para outras classes. Então, já te leva para lá. Eu te mostro que isso foi atualizado. Eu dei um segundo update ali, mas isso não faz parte do processo, não. E a gente vai rodar novamente o nosso teste. O que agora, na teoria, como nós já aplicamos os elementos que deveriam ser atualizados na página, o nosso teste deve funcionar, deve rodar. Perfeito. Essa é a função de autocura já sendo aplicada. Essa autocura é uma inteligência artificial também. Então, para a gente recapitular nesse fluxo, existem dois momentos onde a gente está utilizando a inteligência artificial. O primeiro momento é para fazer a gravação do arquivo de tráfego, onde a gente está observando os elementos de tela por trás. Tem esse momento onde a gente está verificando o que foi atualizado e, através da inteligência artificial, reconhecendo qual é esse novo elemento atualizado. Essa é uma forma funcional de a gente aplicar essas modificações da autocura, mas existe sim opções, como o nosso amigo Stênio comentou, para que você possa executar os seus testes
a autocura dos seus testes automaticamente para essas situações onde você não quer passar o seu fim de semana trabalhando. Então, existem outras possibilidades para você configurar o projeto de acordo com a sua necessidade, com o teu time, para já performar a autocura desse projeto que você, nessa execução que você está fazendo. Então, o Selenic provém várias formas de alinhar esses componentes com o projeto que você tem montado. A gente, como eu mostrei aqui, você não precisa derrubar o seu projeto e recomeçar outro. Ele aplica já boas práticas com a ajuda da inteligência artificial. E acredito que para a nossa demo de hoje, da parte técnica seria isso. E também, aproveitando o ensejo, para pessoal que ainda tem pessoal que tem muito costume de utilizar as linhas de comando para executar testes. Então, a gente gostaria de deixar claro que os testes eles também podem ser executados via linha de comando. Também vai ter todos esses recursos, vai contar com esses recursos da inteligência artificial e do self-healing, claro, com alguns outros códigos de semântica que vão ser necessários para você colocar ali através do CMD, mas vai passar, vai dar tudo certo, sim. Então, eu agradeço a todo mundo que ainda está assistindo a gente aí, até o fim. E eu acredito que nós vamos ter ainda mais uns minutinhos para responder as dúvidas. Acredito que é um tema que pode abrir bastante para dúvidas, então Renan. Vamos nos colocar disponíveis. Parabéns aí, Renan, pela apresentação aí, na prática, né? O Dierson Cruz pergunta, é possível integrar as execuções na esteira de CI/CD? Quer responder, Renan? Perfeito, eu posso responder. É possível sim, viu, Gerson? Não sei qual é a esteira de CI/CD que você tem utilizado, mas é possível sim. Normalmente com Jenkins, Azure e tal, já tem integração, né, para todas essas, né? Maravilha. Marcos Lira falou sensacional, obrigado, Marcos. O Adilson também falou muito top, hein? Legal. O Matheus falou, e eu achando os estudos de XPF do Prime Face para JSF de forma complexa. Percebi que é melhor desenvolver JSF com Prime do que buscar o XPF. XPF. Obrigado pelo comentário, viu, Matheus? É verdade. Valeu, obrigado, Matheus. Acho que o Lucas também falou, tema bom, né? Queria agradecer a todo mundo aí que estava na live, que participou, que viu. Essas lives ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Então, tanto essa quanto as anteriores, a de teste end-to-end, a que o Érico fez também. Então, se vocês quiserem, podem acessar nosso canal do YouTube e verem, tá? Muito obrigado, Kedma. Eu acho que o Matheus também respondeu, Pablo, Sandra. Obrigado a todo mundo que participou. E ficamos à disposição, né, Renan? Se alguém quiser tirar dúvida. Isso aí. Então, estamos aí no LinkedIn, estamos aí na Kigo, mande e-mail e fiquem à vontade. Tá bom? Que belo. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Prazer, até mais. Tchau.